Léo Jardim quebra todos os tabus e Cruzeiro é líder do Brasileirão. E que isso sirva, meu amigo, para você que é cruzeirense, não deixar ninguém vir na sua cabeça aí falando: ah, mas foi contra o Grêmio, ah, mas foi contra o Mirassol, ah, mas não, o Cruzeiro ganhou de todo mundo, todos os adversários possíveis, que seria aí um grande desafio nesse campeonato. Cruzeiro não vencia lá dentro do Maracanã o Fluminense desde 2008. Não vencia o Flamengo, não vencia Palmeiras, não vencia o Sport lá e meteu uma goleada no Sport. Então que isso sirva de lição para você que ainda tá aí meio na dúvida, com o pé atrás com esse elenco, para você entender que desde o jogo contra o São Paulo, eu venho batendo nessa tecla aqui, desde o jogo contra o São Paulo, o Cruzeiro vem mostrando uma evolução positiva aí sobre o comando do Léo Jardim. E o melhor disso tudo, meu amigo, você tá vendo aí que não tem vaidade desse time dentro de campo, não. Ontem você viu o Matheus Pereira dando carrinho, você viu o Matheus Pereira correndo, você viu o Matheus Pereira voltando. Um problema do Cruzeiro que era bola parada, bater falta, escanteio, hoje virou arma. O Cruzeiro, por terceiro jogo seguido, consegue efetuar um escanteio legal ali que resulta em gol, em falta que resulta em gol. Então você vê que o Léo Jardim, ele tá aos poucos ajustando o time. E olha o quê? Tem o quê? 4 meses? Então é ter calma, tranquilidade e pensar o seguinte: olha onde nós estávamos no início do ano e olha onde nós estamos agora. Você pega o Cássio, que vem fechando o gol. Cruzeiro hoje é a terceira, tá entre as 3 defesas menos vazada do campeonato. Em 14 jogos, o Cruzeiro tomou apenas 9 gols. Esse é o 7º jogo seguido, esse é o 7º jogo do Cruzeiro no campeonato que não toma gol. Então, ou seja, a metade dos jogos disputados, o Cruzeiro não tomou gol. Isso mostra o quê? Como que a defesa tá sólida, como que é uma defesa robusta. E por mais que todo mundo tá pedindo, precisa de contratações, eu também acho que precisa de contratações. Mas olha o que esse time tá rendendo dentro de campo. A gente tem que tomar cuidado com esse negócio de contratações para não cair no que caiu no ano passado, quando o time tava desempenhando um resultado positivo. A gente ficou nessa de contratações, chegou a barca e você viu que o segundo semestre o Cruzeiro não jogou bola. Então eu espero que quem for chegar, né, a partir de agora, que o Léo Jardim possa conversar com esses jogadores, mas eu acredito que independente de quem chegar, o Léo Jardim é muito dessa questão de mérito. Chegou fulano ou Beltrano, na minha opinião, ele já não coloca jogando, não. Não sei quem vai chegar, todo mundo tá falando aí do jogador de beirada, do zagueiro. Eu acredito, né, que o cara vai ganhando a posição ali por mérito, tendo a mesma minutagem, o mesmo tempo de jogos dos outros jogadores, e assim, acho que o Léo Jardim é muito bom de grupo. Então, independente de quem chegar, eu acho que já não chega para ser titular, não. Eu acho que ele vai colocando aos poucos. Então, a gente tem que agradecer cada um desses jogadores que, por muitas vezes, foram questionados. Você lembra do Vidalba? Todo mundo questionando o Vidalba, que o Vidalba era ruim, que ninguém queria saber de Vidalba. Léo Jardim, com o olho clínico, foi lá, colocou o cara para jogar e olha hoje, um dos melhores jogadores atuando aqui no futebol brasileiro é o Vidalba. E olha pra você ver que ele não tem uma estatura, né, alta para ser zagueiro, não, mas não deixa a desejar em bola aérea, bola rasteira. Você pega, por exemplo, o Cauãzinho ontem, que partida que o Cauã fez. O John Arias indo pra cima, meu amigo, ele neutralizou com apenas 16 anos. E aí você viu o Léo Jardim falando que se o Léo Jardim estivesse lá no Mônaco e tivesse visto o Cauã jogando aqui, ele iria pedir, né, pro Mônaco contratar o Cauã, porque ele tem certeza que é sucesso. Então é a gente dar valor com o que a gente tem aqui dentro de casa. Você pega o próprio Kaique, que é de dentro de casa. Então a lateral esquerda, na minha opinião, tá ali, ó, excelente. Teste de fogo que o Cauã precisava ter foi ontem. O teste de fogo que o Cauãzinho precisava na carreira dele para realmente, né, ganhar a confiança dos companheiros e ganhar a confiança do torcedor e do Léo Jardim foi ontem. Que pedreira, apenas 16 anos, entrar num duelo lá no Maracanã contra o Fluminense, que até então, por muitos, era considerado ali como grande favorito devido a tudo que apresentou lá no Mundial. E aí você pega o Cruzeiro, que ninguém dava nada. Você pega um Cruzeiro que todo mundo ria no início do ano, vai lá dentro do Maracanã, cala a boca dos torcedores, ganha com autoridade. Ah, mas no segundo tempo o Cruzeiro caiu o rendimento. É óbvio que caiu.
A gente não estava jogando contra qualquer time, não. A gente estava jogando com um time semifinalista do Mundial de Clubes. Então é natural os jogadores dar uma cansada, né? Você pega, por exemplo, muita gente gosta de criticar o Matheus Pereira. Mas olha só pra você ver, quando o Matheus Pereira cansou, porque foi nítido, todo mundo cansou, porque estava se desgastando demais. Mas a partir do momento ali na segunda etapa que o Matheus Pereira cansa, o que você viu? Você viu o time ali perdendo um pouco da rapidez, da ligação de bola, né? Um pouco da intensidade. Por quê? Porque o Matheus Pereira cansou. Então o Cruzeiro precisa sim de contratações pontuais, até mesmo para não ter essa queda de rendimento no segundo tempo. Porque o Cruzeiro é um time muito intenso ali no primeiro tempo. O Cruzeiro é um time que abafa, rouba a bola, cria jogadas, e no segundo semestre agora, no segundo turno, os treinadores vão ficar de olho nisso. Por quê? Porque o Cruzeiro chega, amassa no primeiro tempo, depois dá a bola para os caras se virar e consegue ali fechar a casinha e sair com resultado positivo. Nesse segundo semestre, essa jogada do Cruzeiro vai ficar manjada. Nesse segundo semestre, você vai ver que os outros treinadores já vão ficar espertos quando for enfrentar o Cruzeiro. Então é por isso que precisa sim desses reforços, tanto esses aí, né, os da beirada, tanto que são falados, esse mesmo zagueiro, porque hoje, se machuca qualquer um, né, Fabrício Bruno ou Vidalba, se toma terceiro cartão amarelo, nós temos só o Jonathan ali, né, que tem uma altura de... tá abaixo ainda do Fabrício Bruno e do Vidalba, mas é um cara que joga muito bem. O Jonathan teve uma crescente muito boa no Cruzeiro, só que o Vidalba sobressaiu, e é por isso que ele tá no banco hoje. Então hoje eu falo o quê? Que nós temos 3 zagueiros ótimos, que é o Fabrício Bruno, o Jonathan e o Vidalba. Agora já o Gamarra não passa tanta segurança, então de repente é por isso que nós precisamos sim de um novo zagueiro, porque o campeonato é longo. Sobre lateral esquerda ali, meu amigo, ó, pra mim tá tranquilo. Aí o que me acende, o que me deixa preocupado é, será que o Cruzeiro precisa agora contratar um goleiro? Porque o teste de fogo vai ser o quê? Domingo, né? Porque o Cássio vai cumprir suspensão, Léo Aragão assume o gol, e assim, será que o Léo Aragão é um substituto ideal pro Cássio? Porque pode acontecer do Cássio contundir, pode acontecer igual agora, terceiro cartão amarelo. Então será que o Cruzeiro tem mesmo que ir no mercado e buscar um novo goleiro? E será que esse goleiro do Flamengo, né, o Bento, ele é o goleiro que todo mundo precisava? Ele é o goleiro que o Cruzeiro teria que trazer? Então é pensar nisso, porque não só olhar para essa temporada, mas olhar para a próxima. E eu vejo que o Léo Jardim constrói um time pensando na próxima temporada, não só nessa. Ele mesmo disse que esse time, esse elenco, seria para levar o Cruzeiro para Libertadores. E ano que vem é um outro ano. Só que tá surpreendendo. Você pega um Cruzeiro que até então, meu amigo, ninguém tinha perspectiva nenhuma desse time no início do ano. Aí você pega esse time hoje, líder do campeonato, com o artilheiro do campeonato, que é o Caio Jorge, terceira defesa menos vazada do campeonato. Os jogadores numa entrega, numa intensidade do início ao fim do jogo. Eu te falo com sinceridade, você acreditava nisso? Eu não. Eu achava que, sim, que o Léo Jardim daria muito certo no Cruzeiro, mas que teria que fazer, né, chegar essa janela para fazer contratações para o time melhorar. Só que não, o time melhorou antes da janela de transferência. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem que a gente está pedindo. Ah, tem que trazer jogador, tem que trazer. Eu concordo. Mas temos que ter muito cuidado para não acontecer o que aconteceu no ano passado, quando todo mundo ficou nessa eloquência aí pedindo jogadores, chegou os jogadores e o time desandou. Então hoje eu creio que o Cruzeiro tem um time feitinho ali, todos os jogadores, independente de quem está na reserva, quem está no time titular, entra e entra bem, entra se dedicando. Você vê que quando o time faz o gol, todo mundo se abraça, todo mundo comemora, porque hoje há uma união dentro do Cruzeiro. Você pega a entrevista do Fabrício Bruno ontem mesmo. Como é que foi a entrevista do Fabrício Bruno? Ah, você está recebendo proposta de time de fora, o que você pensa? Eu penso que eu tô doido para renovar com o Cruzeiro, porque eu quero ficar aqui. Hoje, meu amigo, é o seguinte, pensou, o Bolassi está vencendo o contrato, o Fagner está vencendo o contrato, o Eduardo está vencendo o contrato, tem que assinar contrato. Não, hoje é o contrário. Antes era o Cruzeiro que ficava atrás desses jogadores para vir pro Cruzeiro. Hoje é os jogadores que procuram o Cruzeiro querendo ficar no Cruzeiro, porque é um time que paga direito, paga dinheiro demais, não tem salário nenhum atrasado. Diz que o clima lá é um clima de família, um clima todo tranquilo. Então você acha que alguém está querendo sair do Cruzeiro? Não. Então vamos com calma, vamos com tranquilidade quando a gente for pedir de contratação. Vamos pensar que o time está
bem no Campeonato Brasileiro, tem agora no final do mês aí o jogo, né, da Copa do Brasil, onde o Cruzeiro tem que dar o seu melhor também. Então imagino que com esse time a gente consegue chegar sim em coisas grandes, buscar coisas grandes esse ano. E se vier contratações, que essas contratações não sejam só para esse ano, que sejam contratações que vão, né, ser duradouras aí pro longo da temporada, assim como queria o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves poderia vir pro Cruzeiro por esse motivo. Por quê? Porque é um jogador jovem, é um jogador que o Léo Jardim pode utilizar ele nas outras temporadas. É só você pensar, Caio Jorge é um cara novo, Matheus Gonçalves é um cara novo, Kaique é um cara novo. E aí você vê que o time vai tomando um corpo de jovens pensando nas próximas temporadas. E se você chegou até aqui, segue o canal pra você ficar por dentro de tudo que rola com a Raposa. Esse é o Giro Celeste, mas amanhã tem um Manhã Celeste com as primeiras notícias do Cruzeiro. Falou, abraço, até mais!